pessoal, tudo bem com vocês? Na semana passada nós estudamos sobre organização celular, então nós pensamos qual é a estrutura básica da maioria dos seres vivos. Estudamos sobre os tipos de células. As células são compostas por moléculas e é sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje. O tema da aula de hoje é bioquímica. Bio significa vida. E a química envolve reações químicas. Então a gente vai pensar um pouco sobre reações químicas de anabolismo, que é síntese de novas substâncias. Então uma síntese é quando duas ou mais moléculas se unem para formar uma substância nova. E catabolismo, que é quebra. Quando uma substância é quebrada. E isso ocorre nos seres vivos. Além de estudar as reações químicas, a bioquímica também estuda a estrutura e a função de moléculas. Essas moléculas podem ser inorgânicas ou orgânicas. As moléculas inorgânicas, elas têm baixa complexidade e baixa quantidade de energia. Já as moléculas orgânicas são mais complexas e armazenam grande quantidade de energia. Como exemplo de moléculas inorgânicas, nós temos água, gás carbônico, oxigênio e sais minerais. Gás carbônico e oxigênio são gases que participam do nosso processo respiratório. Na aula de hoje a gente não vai falar sobre esses gases, nós vamos nos concentrar na água e nas suas propriedades e nos sais minerais. Moléculas orgânicas são carboidratos, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos como DNA e RNA e também as vitaminas. Hoje nós vamos começar a falar um pouco das moléculas orgânicas, falando sobre os carboidratos. As células são formadas por substâncias inorgânicas e substâncias orgânicas. Dentre as substâncias inorgânicas, a água representa a maior parte das células. Já entre as substâncias orgânicas se destacam proteínas e lipídios. Então, falando das substâncias inorgânicas, vamos começar a falar da água. A água tem a fórmula química H2O. E a água é muito importante para os seres vivos. Eu vou falar primeiro do transporte de substâncias. A água, ela consegue transportar gases, nutrientes, que vão chegar até as células dos seres vivos e vão desempenhar as funções, como o oxigênio, por exemplo, que vai participar da quebra de substâncias orgânicas para gerar energia, os nutrientes que nós ingerimos na alimentação, eles são encaminhados através do sangue, através da linfa, que é um outro líquido que circula no nosso corpo, para as células, para que elas se mantenham em funcionamento, se mantenham vivas. Então, esse transporte de substâncias é essencial para os seres vivos. E, além disso, a água também transporta substâncias na natureza. A água da chuva, por exemplo, carrega sais minerais que estão no solo até as raízes das plantas. Outra função muito importante é a manutenção da temperatura corporal. Existem animais que conseguem manter a temperatura corporal constante, independente das condições ambientais. Que animais são esses? As aves e os mamíferos. Nós somos mamíferos. Então, se nós estivermos num lugar muito quente, como um deserto, ou se nós estivermos num lugar gelado, no Polo Norte, por exemplo,
o nosso corpo internamente vai conseguir manter a temperatura em torno de 37 graus Celsius. Essa característica de conseguir manter a temperatura corporal que a água tem é porque ela tem um calor específico alto. Calor específico é a capacidade de mudar de estado, que as substâncias mudam de estado. A água, por exemplo, os estados que a gente... os estados físicos da água, né? Estado líquido, sólido, que é o gelo, e o gasoso. Então, para ela mudar de estado físico, existe uma medida que é chamada calor específico. E o calor específico da água é alto. Isso a gente pode perceber quando nós tomamos banho de mar ou banho de piscina à noite. Porque a água ela vai absorvendo calor ao longo do dia e demora para ela perder o calor, porque ela tem esse alto calor específico. Então, à noite, a água fica morninha, porque ela demora para a água perder toda a energia, todo o calor que ela absorveu ao longo do dia. A água é formada por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Cada molécula de água é polar, porque ela tem uma parte negativa onde está localizado o átomo oxigênio e uma parte positiva onde estão localizados os átomos de hidrogênio. E as moléculas de água interagem quimicamente entre si porque as cargas opostas se atraem. Então, o hidrogênio tem carga positiva, ele é atraído pelo oxigênio que tem carga negativa através de ligações chamadas ligações de hidrogênio. E as moléculas se unem e, dependendo do estado físico da água, elas vão estar mais próximas, se for no estado sólido, ou vão estar mais distantes no estado líquido e mais distantes ainda no estado gasoso. A água se liga quimicamente a substâncias polares, porque a água tem um polo positivo, onde se concentram os átomos de hidrogênio, e um polo negativo, onde fica o átomo de oxigênio. Então, a água consegue reagir com substâncias polares que, assim como ela, também apresentam cargas diferentes nos polos opostos. Aqui no exemplo, nós vemos o sal de cozinha, que é constituído por NaCl, sódio e cloro. O cloro é negativo e vai se ligar aos átomos de hidrogênio da água. E o sódio é positivo, se ligando aos átomos de oxigênio da molécula de água. E, por isso, o sal de cozinha, ele dissocia os íons de sódio e cloro quando em meio aquoso. Quando o sal é misturado na água, se a gente pega uma colher de sal e mistura em um copo d'água, depois de um tempo a gente não enxerga mais o sal, porque ele vai ser totalmente dissolvido na água. Devido ao seu poder de dissolução, a água é considerada um solvente universal. Assim como a água consegue dissolver o sal de cozinha, ela consegue dissolver uma grande quantidade de substâncias que são polares. E dessa forma a água transporta substâncias importantes na natureza. Por exemplo, quando chove, a água transporta sais minerais no solo. Da mesma forma, a água presente no nosso sangue transporta nutrientes, gases e outras substâncias. A água participa de reações químicas. Por exemplo, reações de quebra por hidrólise são relações em que a água vai atuar facilitando a quebra de uma substância. Por exemplo, a sacarose é um disacarídeo, é um açúcar formado por 2 subunidades. Quando a sacarose é misturada em água,
ela se dissocia em moléculas de glicose e frutose, que são monossacarídeos. Então, a água tem esse poder de quebrar, facilitar a quebra de substâncias. Por outro lado, a água também participa está envolvida, né, com a síntese por desidratação. A síntese por desidratação envolve a perda de uma molécula de água. Nessa figura, nós vemos o aminoácido 1 acima e abaixo o aminoácido 2. E em azul está destacado as moléculas que vão sofrer, em azul estão destacados os átomos que vão sofrer alteração para que esses dois aminoácidos se unam. Antes da seta, nós vemos os aminoácidos separados. Reparem que tem um sinalzinho de mais. Então, nós temos o aminoácido 1 e o aminoácido 2. Depois da seta, vai ocorrer a ligação peptídica. E onde está escrito ligação peptídica, reparem que tem uma setinha para cima, indicando que houve a perda de uma molécula de água. E isso é síntese por desidratação. Duas moléculas, dois aminoácidos se uniram, formando um peptídeo. E, para que isso ocorresse, houve a perda de uma molécula de água. Os sais minerais, eles são encontrados em pequena quantidade no nosso organismo e no organismo dos seres vivos, mas eles são importantíssimos, porque eles desempenham várias funções. E eles podem estar formando estruturas, como os ossos, por exemplo, que tem um sal mineral chamado cálcio, ou eles podem estar na forma de íons, circulando pelo organismo. Aí nós temos aqui 3 funções principais dos sais minerais. Eles podem atuar como reguladores de reações químicas, eles podem exercer função estrutural ou podem atuar como cofatores enzimáticos. Os reguladores atuam em várias reações químicas importantíssimas, como o impulso nervoso. Os neurônios se comunicam entre si para que a gente perceba o ambiente, a gente enxerga, escuta, sente os cheiros, tudo isso graças a impulsos nervosos. A gente fala, pensa, enfim, a gente está em atividade porque os nossos neurônios estão se comunicando. E o impulso nervoso, que é a comunicação entre um neurônio e outro, ele é permitido pelos elementos sódio e potássio. O ferro também é um sal mineral muito importante porque ele forma uma proteína chamada hemoglobina. A hemoglobina, ela fica dentro de células sanguíneas chamadas hemácias. E as hemácias transportam gás carbônico em pouca quantidade e oxigênio. Então, o ferro constitui a molécula de hemoglobina e a ligação química ocorre ali naquele grupo M que contém esse elemento. Magnésio, ele atua no nosso sistema nervoso também e ele tem uma função importante porque ele constitui a molécula de clorofila, que é encontrada nas plantas e em algas e é responsável pela fotossíntese. Então a gente depende desses seres clorofilados porque eles fazem fotossíntese, eles conseguem produzir nutrientes e esses nutrientes nós utilizamos na nossa alimentação. Nós consumimos seres que fazem fotossíntese. Frutas, legumes e os alimentos à base de trigo, pão, biscoito,
todos eles são a base de seres que fazem fotossíntese. Então, esse elemento magnésio permite esse processo da fotossíntese. O fósforo, que é representado pela letra P, ele forma estruturas importantíssimas. A ATP, que é adenosina trifosfato, essa molécula tem 3 fosfatos, e o fosfato é formado por fósforo e oxigênio. DNA e RNA, que são ácidos nucleicos, que estão relacionados ao nosso material genético, as informações genéticas dos seres vivos. O iodo é um sal mineral importante também, porque ele constitui hormônios da tireoide. Tireoide é uma glândula que se localiza aqui no pescoço e ela produz hormônios que vão atuar no nosso metabolismo. T3 e T4 são hormônios que possuem iodo. E o iodo, ele está presente em frutos do mar, camarão, lagosta, e nem todo mundo tem acesso a esses alimentos. Nós, por exemplo, moramos no interior, não é tão comum encontrarmos esses tipos de alimentos, eles são alimentos caros. Então, na legislação brasileira, existe a obrigatoriedade de adicionar iodo ao sal de cozinha. Então, todo mundo, ao consumir sal de cozinha comum, sal branco, está consumindo iodo. Isso evita a falta de produção dos hormônios da tireoide, que regulam o funcionamento do nosso corpo. E por fim, ainda na função de regulador, tem o cálcio, porque o cálcio ele participa da ativação da contração dos músculos. E o cálcio, além de ter a função reguladora, também tem função estrutural, porque ele constitui nossos ossos, nossos dentes. Em outros animais, forma carapaça, chifres. Então, o cálcio é um elemento que tem função estrutural. A última função são os cofatores enzimáticos. Mais à frente, nós vamos estudar as proteínas e vamos entender melhor o que são enzimas. Enzimas são proteínas que têm função de produzir novas substâncias ou quebrar. Então, elas atuam lá no que eu falei no início, em reações químicas de anabolismo ou catabolismo. As enzimas aceleram essas reações. E para que as enzimas funcionem com boa eficiência, com alta velocidade, algumas dependem de cofatores enzimáticos, que são substâncias que vão ativar as enzimas, que vão ajudar as enzimas a funcionar bem. Exemplos de cofatores enzimáticos: zinco, que atua em dezenas de enzimas diferentes, é um cofator enzimático essencial para a nossa saúde. Magnésio, que é aquele mesmo magnésio aqui que forma clorofila, ele também atua como cofator enzimático. E o cálcio, então o cálcio está nos 3 grupos, né? Ele tem função reguladora e estrutural e atua como cofator enzimático. Hoje eu vou começar a falar um pouco também das moléculas orgânicas. As moléculas orgânicas são mais complexas do que as moléculas inorgânicas e têm uma quantidade de energia armazenada muito maior. As moléculas orgânicas são formadas basicamente desses elementos: carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, P, que é o fósforo, e S, enxofre. Então a vida é constituída basicamente desses elementos. São os principais, porque são encontrados em grande quantidade. Os sais minerais têm outros elementos, como a gente viu anteriormente: zinco, magnésio, cálcio, ferro, mas esses são encontrados em quantidades pequenas, embora essenciais. As moléculas orgânicas, elas têm uma estrutura complexa e hoje a gente vai começar falando um pouco dos carboidratos. Carboidrato ou hidrato de carbono.
Eles têm na constituição carbono, oxigênio e hidrogênio. Eles também são chamados de glicídios ou sacarídeos. Popularmente a gente chama os carboidratos de açúcares. Os açúcares têm função energética. Essa função pode ser para consumo imediato, você se alimenta e depois do processo de digestão, os carboidratos são absorvidos no seu intestino delgado e você vai utilizar carboidratos pequenos, principalmente glicose, para gerar energia para o funcionamento do seu corpo. Então pode ser consumo imediato ou a função pode ser de armazenamento de energia, porque quando a gente se alimenta, uma parte vai ser usada para você conseguir se movimentar, pensar, falar, andar, enfim, realizar as atividades. E outra parte, o excesso, vai ser armazenado. E no nosso caso específico, nós armazenamos carboidrato na forma de glicogênio. Nós armazenamos carboidrato no nosso fígado, na forma de glicogênio. Outra função dos carboidratos é a função estrutural. Função estrutural é porque forma estruturas. Essas estruturas podem ser a parede celular de plantas, algas e fungos, que é constituída de diferentes carboidratos. No caso das plantas e algas, a parede celular é de celulose. E no caso dos fungos, a parede celular é constituída por um carboidrato que também está presente em animais, que é a quitina. A quitina forma a parede celular de fungos e também forma o exoesqueleto dos artrópodes, como os insetos. Uma formiga, uma barata, ela tem uma carapaça, um exoesqueleto que é formado por quitina. E nas células animais também existem carboidratos. Células do nosso tecido conjuntivo têm carboidratos. Algumas células têm uma camada externa chamada glicocálice, que é formada por carboidratos. Então, os carboidratos também têm essa função estrutural, além da função energética. Os carboidratos são substâncias orgânicas muito comuns na nossa alimentação. Eles estão presentes em massas como pães, macarrão, em alguns tipos de frutos como banana, batata, cenoura. E os carboidratos, eles têm uma função energética muito importante. E o carboidrato mais utilizado como fonte de energia para os seres vivos é a glicose. A glicose tem origem na fotossíntese. Quem faz fotossíntese? Plantas, algas e algumas bactérias. E a fotossíntese é um processo muito importante para a sobrevivência de todos os seres. Por quê? Através da fotossíntese, uma substância inorgânica pobre em energia, que é o gás carbônico, vai fornecer átomos para a formação de uma molécula extremamente complexa e altamente energética, que é a glicose. Os seres que fazem fotossíntese são produtores em cadeias alimentares e eles vão servir de alimento para os consumidores herbívoros, onívoros como nós, que nós comemos plantas, nós comemos carne, temos uma alimentação muito variada. Os monossacarídeos com 3 carbonos são chamados trioses, 4 carbonos tetroses, 5 pentoses, 6 hexoses e 7 carbonos heptoses. A palavra oligossacarídeos quer dizer que tem poucos monossacarídeos. Óligo significa pouco. Então, os oligossacarídeos, eles têm
de 2 a 10 monossacarídeos. Exemplos de alguns oligosacarídeos são os disacarídeos, que só tem 2 monossacarídeos: sacarose, maltose, lactose. Sacarose é o açúcar comum, que ele é encontrado na cana de açúcar e na beterraba. Então, o açúcar que a gente consome, ele é feito de cana de açúcar. E a sacarose é constituída de 2 monossacarídeos, glicose mais frutose. A maltose é o açúcar dos cereais e é constituída de 2 monossacarídeos de glicose. Lactose é o açúcar do leite, formado por glicose mais galactose. E todos esses disacarídeos aqui citados, eles têm alto valor energético. Por isso, eles são utilizados na nossa alimentação. Polissacarídeos são carboidratos que têm mais de 10 moléculas de monossacarídeos. Esse mais de 10 moléculas pode ser 100, 1000, pode ser uma quantidade muito grande. Aqui nós temos exemplos de polissacarídeos extremamente complexos e longos. Amido, glicogênio, celulose, são todos formados por glicose. A localização desses polissacarídeos é variada. O amido é um carboidrato de reserva das plantas. Ele é encontrado em raízes e caules. Ele é uma reserva energética dos vegetais. O glicogênio é a nossa reserva energética. Nós armazenamos glicogênio no nosso organismo, assim como outros animais também armazenam esse polissacarídeo. E existem polissacarídeos com função estrutural. A celulose é encontrada na parede celular das plantas, das células dos vegetais. Quitina é encontrada no exoesqueleto de artrópodes, como insetos, crustáceos, e também na parede celular de fungos. Bem, pessoal, por hoje é só. Bons estudos essa semana. Leia o material que eu enviei, tem um resumo. Façam os exercícios, anotem as dúvidas e me deem um retorno sobre a aula, se algum ponto não ficou claro, para que a gente possa sanar as dúvidas. Na semana que vem, vamos continuar falando de moléculas orgânicas. Beijos para todos. Atenção para o resumo. Os seres vivos são formados por substâncias inorgânicas e substâncias orgânicas. As substâncias inorgânicas são simples e pobres em energia. Os sais minerais são encontrados em pequenas quantidades, mas são essenciais. Eles participam da formação de estruturas corporais, como dentes, ossos, chifres, carapaças, e também atuam como reguladores. O sódio e o potássio atuam no impulso nervoso, o ferro constitui a proteína hemoglobina, o magnésio constitui a clorofila, que participa da fotossíntese, o fósforo está presente na molécula de ATP, que é uma molécula energética, nos ácidos nucleicos como DNA e RNA, e o iodo constitui hormônios da tireoide. As substâncias orgânicas são ricas em energia e são complexas. São representadas por carboidratos, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos, RNA e DNA, e pelas vitaminas. A água é uma molécula inorgânica que participa de reações químicas, é solvente universal porque dissolve uma grande quantidade de moléculas polares e é constituinte de líquidos corporais como sangue e linfa. Os carboidratos são representados por monossacarídeos como a frutose e glicose.
por oligosacarídeos, como a sacarose, e polissacarídeos, como amido, glicogênio, quitina e celulose. Os monossacarídeos podem ter função energética, como a glicose, ou função estrutural, como a ribose e a desoxirribose, que são açúcares dos ácidos nucleicos, que nós vamos estudar mais adiante. Os oligosacarídeos liberam monossacarídeos, por exemplo, a sacarose, que é o açúcar comum que a gente consome na nossa alimentação. Quando nós ingerimos a sacarose, ela é quebrada e libera energia. Os polissacarídeos podem ter função energética, como o glicogênio, que é a reserva energética dos animais, o amido, que é a reserva energética dos vegetais, ou os polissacarídeos podem ter função estrutural, como a quitina, que forma a carapaça de artrópodes e forma a parede celular dos fungos, e a celulose, que forma a parede celular de vegetais e algas.